Você tem, por exemplo, uma reunião, uma coisa que a gente podia comentar aqui, até para o Guilherme subir, eu separei aqui as matérias do Global Times, né, com os principais portais chineses, do Partido Comunista Chinês, se não me engano, mas é muito bom, sempre leio. E tem aqui, coloca aí, por favor, Gui, esse reunião X-Biden para injetar estabilidade na conturbada ordem mundial. Porque haverá um encontro agora, né? Agora já está certo, haverá um encontro do Xi, né? Do Xi Jinping e do Biden. Eles vão se reunir no final desta semana em São Francisco, né, na Califórnia. Até já está rolando uns memes, né? Porque o São Francisco está com muito problema de sem teto, então aqueles sem tetos na cidade toda, aí o pessoal tem uns memes assim que sumiram os sem tetos de São Francisco. Aí tem rolando um meme assim, uma semana do Xi Jinping em São Francisco, um meme que é uma cidade ultramoderna. Mas enfim, qual a sua expectativa desse encontro do Xi Jinping com o Biden? O que você acha que pode sair daí? Olha, Miguel, eu não tenho uma visão muito otimista disso e posso justificar o ponto, né? A China, obviamente, como você citou, os periódicos oficiais tratam de uma tentativa chinesa de resetar as relações, de voltar a uma certa normalidade. A China não tem interesse na narrativa da nova Guerra Fria, que é essa que vem escalando nos Estados Unidos há um bom tempo, tá? E aí, para o internauta que acompanha mais à distância, cabe uma contextualização. Desde o 11 de setembro de 2001, o foco fundamental foi o combate ao terrorismo, né, ao fundamentalismo islâmico e ao Oriente Médio, né? Essa foi a abordagem. A partir de 2011, o Obama cria o conceito de pivô da Ásia e dirige as energias da política externa americana na contenção da China, né? E aí, do segundo mandato do Obama, depois do Trump com a guerra comercial, e agora o Biden, né, nós temos uma escalada sucessiva de políticas anti-chinesas, tanto do ponto de vista econômico e comercial, né, sob o guarda-chuva da guerra comercial, quanto do ponto de vista diplomático, militar, das quais fazem parte, entre outras, a Quad, né, que é uma aliança entre Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos, a AUKUS também com a Grã-Bretanha e a Austrália, ou seja, uma série de iniciativas voltada à contenção da China. Esse é o ponto fundamental. E os Estados Unidos, apesar de todas essas medidas anti-chinesas, não conseguiram reverter sequer o déficit comercial, quanto mais enfrentar a competição tecnológica chinesa, né, dado o nível acelerado de inovação e de posições que o país asiático vem enfrentando. Veja bem, os Estados Unidos fez toda a sorte de medida anti-chinesa e o déficit comercial em 2022 com a China foi de mais de 400 bilhões de dólares. E a China exporta produtos de maior valor agregado do que os Estados Unidos para o mercado asiático, para o mercado chinês, no caso. Amanhã eu vou conversar aqui com a Isabel Xi, jornalista chinesa. Ela fala muito bem português. Eu estou também agora insistindo com ela para ela continuar praticando o tempo inteiro, que é muito bom, um chinês que é muito difícil, né? Eu fico me pondo no lugar dela, né? Eu falando chinês fluente, uma coisa é falar uma palavrinha, ni hao, outra coisa é você participar de uma entrevista, né? Fazer análise em chinês, por exemplo. Então, eu admiro muito a pessoa que domina uma segunda língua assim. Amanhã ela vem aqui às 6h30 para a gente falar sobre a China. Agora, tem outro assunto aqui que tem a ver com o que você falou, ainda no Global Times, essa tensão crescente ali no sul da Ásia, envolvendo Coreia do Sul, Japão, os Estados Unidos. O Biden está fazendo uma política muito agressiva ali, você já mencionou, mas deixa eu só trazer essa matéria. Está aqui, ó. A cooperação militar institucionalizada, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, é um sinal perigoso, né? Essa é a matéria que saiu. A matéria, ela menciona uma aliança militar
que está sendo costurada pelo governo Biden naquela região entre Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, o que evidentemente está nessa mentalidade dos americanos de ficar criando blocos, né, aliados militares, coisa que a diplomacia chinesa ela reclama muito, que é uma maneira de você fazer política que é sempre voltada para guerra, né, aliança militar. Então. E você tem ali a questão de Taiwan, que é ridículo os Estados Unidos continuar provocando desse sentido. Já está definido, foi definido na ONU, a China é representante, já tem uma série de acordos assinados. Né? O que você acha dessa tensão? Eu sei que você falou um pouco, mas só para se quiser desenvolver um pouco mais sobre isso. Eu escrevi um artigo em 2017, Miguel, cujo argumento central é que a política externa dos Estados Unidos vem se forjando no sentido de conter o eixo sino-russo. Esse era o argumento fundamental. E é isso que dá coerência a uma série de eventos aparentemente isolados. Então, se a gente pegar a guerra na Ucrânia, né, se a gente pegar a guerra na Síria, o cerco ao Irã, as alianças com determinados países na Ásia Central, o Mar do Sul da China, Taiwan, Coreia do Sul, etc., você tem um arco cujo objetivo é conter o eixo sino-russo. Né? Esse é o elemento estruturante e que dá coerência analítica a esses elementos que você citou, ou seja, a ideia e a tentativa americana, mesmo que, como você bem citou, seja muito difícil, porque nenhum país reconhece praticamente Taiwan, meia dúzia de países irrelevantes, ainda assim me parece que uma das cartas dos Estados Unidos hoje é o que eu tenho chamado de ucranização de Taiwan. Outra política americana, né, é fortalecer as alianças militares, como você bem citou, com vizinhos da China. Se nós olharmos os mapas das bases militares americanas na Bacia do Pacífico, tem um arco de contenção à China, sim, que fala por si só. O mapa não precisa de legenda. Né? Então, obviamente, se por um lado a China se transforma numa potência tecnológica, se torna cada vez mais assertiva em nível global, criando iniciativas multilaterais, o BRICS, processos de integração, a nova Rota da Seda, etc., 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 por outra política hostil dos Estados Unidos, não só no entorno da China, mas também no Oriente Médio, mas também na Ucrânia, é parte desse momento histórico que a gente vive, no qual o hegemon que se forjou lá na Segunda Guerra Mundial, né, se vê diante de desafios e de reconfigurações do poder global, né, e como você bem destacou, parece que a única estratégia, a única métrica é justamente o emprego da força, justamente a contenção, justamente as alianças, são justamente as alianças militares. E talvez aí resida justamente a insuficiência dessa estratégia. Porque para você liderar o sistema internacional, não basta apenas uma hipertrofia do poder militar. Você precisa criar desenvolvimento, integração, liderança tecnológica, meios de pagamento e de financiamento do sistema internacional, como os Estados Unidos fez no pós-Segunda Guerra Mundial e que hoje se veem cada vez mais limitados nessas possibilidades. Tem uma outra notícia aqui, eu também peguei no Global Times, que é uma observação do chanceler chinês sobre Gaza. Né? O chanceler chinês pede cessar-fogo imediato em meio à terrível situação em Gaza. Desde o início dessa crise na Palestina, a China tem sido bem coerente com as suas posições. Ela votou junto com o Brasil também, apoiou o cessar-fogo. Você acha que essa crise em Gaza, massacre, né, que a gente está vendo lá em Gaza, como você acha que se reflete nas relações internacionais, nesse debate muito aceso hoje sobre o mundo multipolar, em que você tem, de um lado, o Sul global, né, composto pela China, que hoje em dia é o principal país desse Sul global. O Brasil voltou a ser um player importante, sobretudo através dos BRICS. Como você acha que essa tragédia na Palestina se reflete no desenvolvimento desse debate geopolítico?
Sem dúvida, Miguel, esse conflito, esse massacre em Gaza, ele tem múltiplas camadas. A primeira e a mais aparente, apenas aparente, é uma resposta de Israel ao Hamas. Né? Essa é a camada superficial, esse é o estopim. Né? Possui uma segunda camada, mais histórica e estruturante, embora ainda voltada ao âmbito local, que é o projeto de Israel de constituir a Grande Israel, o que implica eliminar a presença palestina em Gaza e em Cisjordânia, e que vem sendo feito paulatinamente desde meados do século XX. Essa é a segunda camada. Uma terceira camada é uma camada do arranjo de poder regional. Quer dizer, os Estados Unidos exerceram uma grande liderança no Oriente Médio, explorando várias divisões e fissuras. Uma delas entre os países árabes, entre si, entre as monarquias conservadoras e os regimes modernizantes, nasseristas, baatistas, né? Entre países árabes e o Irã, né? Cujo exemplo foi a guerra Irã-Iraque, né? E também explorando contradições com a Turquia, né? E com Israel, sobretudo, que era e foi uma base de poder importante, mas Israel foi uma base de poder, a Arábia Saudita, que era uma monarquia conservadora, também era, e os outros menores. O Egito, né, também foi uma base de poder importante dos Estados Unidos, além de Israel e outros países da região. Então, explorar essas rivalidades fez parte da hegemonia americana. O problema é que há uma mudança no eixo econômico mundial, né, e, consequentemente, geopolítico. Hoje, os Estados Unidos não é o maior comprador de petróleo da região, como foi no passado, virou um grande exportador de hidrocarbonetos, e, consequentemente, não há mais essa troca de armamentos, né? Os Estados Unidos não têm capacidade também de ser o gendarme, ou seja, o país com capacidade de garantir um ordenamento mínimo na região. Isto é, hoje, os principais países da região têm no mercado chinês o principal comprador de hidrocarbonetos. Isso altera os alinhamentos internacionais. Isso, em grande medida, além da habilidade da diplomacia chinesa, provocou a reaproximação da Arábia Saudita e do Irã, que foi um movimento no tabuleiro diplomático absolutamente inesperado e de grande importância, embora tenha sido dado pequena repercussão na mídia sobre esse evento, né? E isso altera o quadro regional. Esse quadro regional se conecta cada vez mais à nova Rota da Seda, que é o projeto euroasiático de integração, que, obviamente, tem a liderança chinesa. E dentro desse quadro, um dos eixos desse processo de integração pega os países árabes, o Irã e a Rússia. Esse é um dos caminhos. E o que os Estados Unidos precisam urgentemente é criar mecanismos, alcunhas, fissuras, interdições desses processos de integração sob liderança chinesa. Ao gerar uma guerra na Ucrânia, né, ele afasta a Rússia e o eixo sino-russo, né, da sua projeção, da projeção da nova Rota da Seda para o leste e o sul da Europa, pelo menos cria dificuldades. Por outro lado, o próprio Biden falou, e o Netanyahu enfatizou isso na ONU, que o objetivo é criar um grande corredor da Europa, passando por Israel, até a Índia, né? Então, veja, a guerra em Gaza, ela tem uma clara ligação com a necessidade dos Estados Unidos de reafirmar seu poder no Oriente Médio, voltar a produzir fissuras no Oriente Médio, né? E, ao mesmo tempo, criar constrangimentos à nova Rota da Seda e ao processo de integração liderado pela China, né? E no caso de Israel ainda, e de Israel / Estados Unidos, né, a possibilidade desses dois países virem a fornecer hidrocarbonetos para a Europa, tendo em vista que o canal com a Rússia foi cortado. Como isso pode acontecer? Não só com as reservas que se estima existirem em Gaza e no litoral, mas também naquela faixa que vai de Gaza, Líbano e também pega a Síria. Lembrando que os Estados Unidos ainda projetam poder sobre esses poços de petróleo e de gás dentro da Síria. Então há uma equação aí também de nível global. E é por isso que eu digo que trata-se de um conflito de nível local,
com grandes desdobramentos regionais e interesses também globais. Muito bem. Você falou sobre a Ucrânia, também acabou mencionando isso. Até a oportunidade, eu sei que você já mencionou, mas queria que você desenvolvesse mais a sua opinião sobre como está hoje a guerra na Ucrânia, porque não se fala mais tanto porque as atenções se voltaram para a Palestina, mas a quantidade de recursos, até ouvi um comentário do economista hoje, o Branko Milosevic, a quantidade de recursos e de gente que essa guerra está consumindo é monstruosa. Morreram centenas de milhares de pessoas, bilhões, centenas de bilhões de reais já foram torrados ali nessa guerra. É uma guerra estranha, fica cada vez mais estranha, né? Porque agora que sai do holofote, fica uma coisa obscura, que a gente não sabe para onde está indo tanto dinheiro, tanta gente morrendo. É uma guerra perigosa, porque envolve uma potência nuclear como a Rússia. Como você acha que está se desenvolvendo hoje essa guerra na Ucrânia? Olha, os sinais que a gente vai captando, assim, dos principais atores da mídia internacional, né, o Miguel, é de que, bom, primeiro, a tal da ofensiva ucraniana, ela digamos assim, movimentou uma usina siderúrgica para ligar um palito de fósforo, ou seja, foi gasto muita energia, muitas vidas, e para um ganho territorial praticamente nulo, né? Ganha um quilômetro quadrado aqui, perde outro aqui, ficou meio que 0-0. E agora, né, com a entrada do inverno, a situação da Ucrânia está cada dia mais difícil. A população jovem já foi toda utilizada, eles já estão usando homens mais maduros, apelando para mulheres, pessoas até de idade mais avançada. Os sinais é de que há uma crescente rejeição das pessoas, obviamente, a ingressarem nas fileiras do exército. Há notícias de generais que, obviamente, já não querem mais cumprir as decisões, tendo em vista que é muito difícil você convencer o seu batalhão, né, a avançar numa determinada fronteira, sendo que o número de baixas é enorme, você vai perdendo credibilidade, até o ponto que sustentar o esforço de guerra vai se tornando impossível. E me parece que essa tem sido a estratégia russa desde o início, né? Empregar meios moderados e levar a um esgotamento, a um cansaço, a um desgaste material e humano da Rússia com o mínimo custo possível, né, dos russos. Esse me parece ser o ponto fundamental. E a Rússia está conseguindo, né, mobilizar o mínimo possível para obter o máximo de desgaste da Ucrânia, ao mesmo tempo em que recupera sua economia, fortalece sua capacidade militar, foge do cerco e dos embargos criados pelo Ocidente, e inclusive utilizou-se dessas sanções para fortalecer alguns setores econômicos. Por exemplo, a Rússia era o importador de alimentos, importador líquido de alimentos, e se transformou num exportador, né? Não teve comprometido as suas exportações de hidrocarbonetos, né? Criou, na verdade, mais embaraços até para a economia europeia, tendo em vista a elevação dos preços de energia, de commodities, que a Rússia é grande produtora. E, nesse sentido, o tempo joga mais a favor de Moscou do que de Kiev e dos seus aliados, que também, como a gente viu, já gastaram o que tinham e o que não tinham para sustentar um esforço de guerra que não tem produzido efeito. A questão é quando, até onde será levado esse esforço de guerra, né, em quais condições que a Ucrânia vai negociar um armistício, o fim do conflito, né, e os desdobramentos desse processo de reconstrução, né, qual vai ser, digamos assim, o balanço de poder resultante de uma guerra que é na Ucrânia, né, e não propriamente com a Ucrânia. Um outro assunto que eu queria uma opinião sua, essa reta final das eleições na Argentina, né?
Aí peço para o Guilherme colocar a manchete aí, reta final, tá fina. Ficou fina, Gui. Bota um L aí no final. Essa reta final aí das eleições argentinas. Ontem teve um debate presidencial, foi o último debate. Eu assisti hoje. Na minha opinião, o Sérgio Massa esmagou o Milei, mas a minha opinião não serve para nada, porque os argentinos não vão... Muito difícil ouvir eles ouvirem a minha opinião, né? Eu quero entender como é que eles... Eu quero acreditar, eu sempre acredito, até a Yara brinca que eu sou otimista, que o bom senso ele tende a prevalecer, né? E a gente viu isso já no primeiro turno, na reta final, é uma coisa que o professor Vanderlei falava. Às vezes eu ficava nervoso. O professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que foi um grande cientista político, era meu amigo. Aí, em época de eleição, a gente conversava, e ele sempre falava, não, a tendência é o bom senso prevalecer. E várias vezes ele estava certo, tanto que a gente venceu a direita em vários momentos importantes, só, infelizmente, não venceu em 2018. Mas o bom senso prevalece. E a gente viu no primeiro turno que o Massa teve uma votação maior, porque as pessoas foram votar contra o Milei também. Só que agora a gente está num momento muito incerto. As pesquisas, elas todas mostram um empate técnico, até uma certa vantagem do Milei, né? E ele, nesse debate de ontem, o Milei deixou claro que é uma pessoa completamente despreparada. Ele martelou ainda que o Sérgio Massa conseguiu encurralar ele em alguns pontos importantes sobre a questão da dolarização, né, que você vai dolarizar. Ele tentou ainda fugir um pouco, mas não negou que vai dolarizar, que vai tentar dolarizar a economia argentina e acabar com o Banco Central. Uma loucura total, né? Apesar de eu não ter nenhum amor pelo Banco Central, dificilmente alguém tem amor pelo Banco Central, mas as pessoas têm um mínimo de racionalidade. Não tem nenhum país. O Banco Central é importante para fazer a moeda, para organizar uma série de medidas macroeconômicas de um país. Enfim, o que você acha dessas eleições argentinas? Você tem alguma opinião sobre isso? Qual a sua avaliação? Olha, algumas questões a gente pode pontuar. A primeira é que a Argentina, sob qualquer cenário, sairá profundamente polarizada, né? Tal como o Brasil hoje, mas enfim, nos últimos anos, o país está polarizado, o país está profundamente inflamado, e no caso deles, eu acho, mais desacreditado até do que nós, né? E aqui eu gosto de citar um documentário chamado Memórias de um Saqueio, Memória de um Saque, né? Que conta um pouquinho o processo histórico de desestruturação da economia argentina que vem da década de 70. E aqui é um pequeno detalhe, né? É dizer, o regime militar na Argentina foi, além de tudo, além de repressivo, desindustrializante. Ele sequer conseguiu continuar minimamente o processo desenvolvimentista, né? A Argentina, no início do século XX, era talvez um enclave europeu, com uma capital muito desenvolvida culturalmente, economicamente, chegou a ter metade do PIB sul-americano no início do século XX. Hoje ela tem talvez menos que o PIB do estado de São Paulo, né? Então, um processo de desindustrialização, um processo de empobrecimento que chegou ao ápice lá na época do final do governo Menem, a crise de 2001, onde eles tiveram 5 governos em pouco mais de uma semana, 10 dias. Então, é um país que vive uma instabilidade, vive uma incerteza, vive um ceticismo, que é o caldo de cultura, né, muito propício à ascensão da extrema-direita, né? E os governos de centro-esquerda não conseguiram propriamente produzir um ciclo virtuoso, né, ali no período Kirchner, embora tenha dado uma melhorada substantiva, e o país hoje se vê nessa situação dramática. É muito difícil de saber qual é o resultado. Agora, uma coisa dá para saber: uma eventual vitória do Milei pode ser a pá de cal numa economia argentina, numa sociedade já com bastante problemas macroeconômicos,
tendo em vista que ele parece, e se isso é possível, mais lunático do que o nosso ex-presidente, né? Num país mais frágil, um candidato e uma força política mais lunática pode produzir resultados devastadores. E aqui tem uma questão do interesse nacional brasileiro, né? Porque a Argentina continua sendo um dos maiores parceiros comerciais, é o núcleo estruturante do Mercosul, é um país-chave na integração sul-americana, um país que havia aderido à nova Rota da Seda e poderia ser um enlace para, inclusive, utilizar a integração sul-americana a partir de relações com a China, impulsionar a infraestrutura regional, e se vê diante do abismo, né? Eu acho que o Massa, depois desse debate, eu acho que o Massa, na minha opinião, é o favorito. Porque eu vi o debate do primeiro turno e o Massa cresceu depois. E o Milei é o tipo de uma figura que ele é uma figura de estufa, entendeu? Ele consegue criar um certo bochicho na estufa dele, na bolha dele, sem contraditório. Nesse debate ficou muito claro que ele não consegue elaborar muita coisa, ele caiu ele entrou em várias contradições. Por exemplo, você já deve ter acompanhado que o Milei fala algumas coisas muito grotescas, por exemplo, que vai romper relações com a China e com o Brasil, porque a China e o Brasil, a China é comunista e o Lula é comunista. E aí o Milei o Massa explorou esse ponto, né? Mas você vai romper relação com tem províncias inteiras da Argentina, 90% da exportação vai para a China, províncias inteiras da Argentina. Né? O Brasil é o principal parceiro, a China e o Brasil são os principais parceiros. Ele não negou. Ele só falou o seguinte, isso aí, as relações privadas vão continuar. Mas aí o Massa ele insistiu, mas o Estado, o governo, ele estabelece as parcerias econômicas, você tem as regulações sanitárias, as regulações tarifárias, tudo isso é o governo que faz. A relação entre os países é feita pelos governos. Não, o governo não tem nada que se meter, não tem que regular o comércio. Ele tem uma mentalidade completamente medieval. Ele fala que é liberal, libertário, mas me parece uma pessoa completamente mentalidade anterior à existência do Estado moderno. É o que me parece, né? Porque como é que você vai estabelecer um comércio com outro país, por exemplo, sem uma regulamentação sanitária? Você vai exportar e importar sem supervisionar as mercadorias. Então, é completamente sem pé nem cabeça. Ele me pareceu uma figura muito caricata, no sentido de que ele não inspira nenhuma confiança. É uma pessoa que realmente é um palhaço, tanto que os momentos em que ele conseguiu emplacar uma piadinha, ele ficou realmente todo como se tivesse ganho o debate. Enfim, né? Mas, Miguel, só um pequeno parênteses em relação a isso, né? O próprio Zelensky era um comediante, né? O Trump, a gente viu declarações assim que são, claro, não chegam nesse nível, mas assim, considerando que se trata de uma superpotência, ainda assim uma figura caricata, o Bolsonaro não precisa dizer. A gente vive um momento onde, e aí que está a questão, né? Não se trata sobre racionalidade do debate macroeconômico, político, etc., etc. Se trata da maneira como o espetáculo, esse espetáculo, ele é replicado nas bolhas, né? Porque certamente os recortes do Milei lacradores, essa hora, também estão se proliferando como rastrilho de pólvora no WhatsApp e serve para reforçar convicções, não serve propriamente para estabelecer um debate sobre futuro do país, sobre programa. Infelizmente, esses elementos midiáticos da democracia moderna andam na navalha aí da degeneração da própria política.